Além da notícia abordando aqui o tema da campanha da Fraternidade 2018, Fraternidade e Superação da Violência, já tem gente em casa preocupada, olha só, deixa eu ver, mudei aqui. Boa noite, meu nome é Marcos, sou de São Sebastião, São Paulo, litoral norte. Esse tema é muito difícil de trabalhar, é muita coisa, preciso de uma luz para eu iniciar um trabalho na minha paróquia, o mesmo na cidade, pois é litoral e temos todos os tipos de violência aqui. Marcos está preocupado, viu, professora? Então, eu começaria articulando grupos na paróquia, grupos de jovens. Os jovens juntos, eles podem fazer muitas coisas boas. A gente trabalha muito com a ideia do fortalecimento das redes sociais. Como é que você pode ajudar esses jovens a fortalecer as suas redes, as redes do bem, que a gente chama, né? Você pode ter as redes do mal, mas pode ter as redes do bem. Então, a arte, principalmente, a música, o teatro, trabalhar com esses jovens para que eles sejam multiplicadores com outros jovens de ações do bem, de praticar ações do bem, de se sentirem bem fazendo outras coisas que não sejam só o lado violento, o lado negativo. E os jovens respondem muito bem a isso. Tá? Estou de pleno acordo, Ronaldo, porque eu repito aqui, o amor é fundamental em tudo. Eu repito aqui as palavras de Dom Marconi, que é arcebispo auxiliar de Brasília, numa palestra na Cúria, na Catedral. Ele disse o seguinte: qual a maior causa da violência, a maior causa da criminalidade? Ele mesmo respondendo: a falta de respeito ao próximo, a falta de amor. E é uma verdade. Se você pesquisar a vida de um criminoso, perguntar para ele: por que você matou? Se ele respeitasse o próximo, ele não teria matado. Se ele respeitasse o próximo, ele não teria roubado, não teria furtado, não teria se envolvido com o tráfico de drogas, não é verdade? Então, a falta de amor, a falta de respeito pode contribuir para o aumento da criminalidade ou para o envolvimento, principalmente do jovem, nessa seara. Olha, ontem a ministra Carmen Lúcia... E só completando, o envolvimento da nossa juventude nas igrejas, nas escolas, dando tarefas para esses jovens, inclusive na escola, sobretudo na escola. Isso é fundamental, importante para nós darmos uma luz para essa juventude. Porque o jovem que não tem perspectiva de vida, não tem projeto de vida, ele acaba ficando frustrado e passa a ser uma pessoa perigosa. Ele pode cair na criminalidade. Bom, vamos lá. Posso completar pode, rapidinho? Sim, pode sim. Olha, uma dica: jovem procura pertencimento. Ele precisa de contextos de pertencimento. Nós, adultos, podemos ajudar a criar contextos de pertencimento. A escola, se ela acolhe bem o jovem, ela é um contexto de pertencimento. Se a igreja acolhe bem o jovem, ela vai ser um contexto de pertencimento. A melhor forma de prevenção da violência na juventude é criar contextos de pertencimento. Essa é uma dica poderosa para todo mundo que está na comunidade, que está nas paróquias, que está nas escolas. Criem contextos de pertencimento. Deixa eu acompanhar. Vamos acompanhar agora a ministra Carmen Lúcia. Ontem, na abertura da campanha da Fraternidade, ela falou sobre esse amor ao próximo. Essa precisão de amar para superar os desagrados e os ódios que azedam humores, desencantam sonhos e adversam afetos, precisam mesmo de ser superados com urgência, sob pena de termos retrocessos extremamente bárbaros para a nossa convivência. A forma de viver com alento e atenção ao outro, que não é um adversário, senão um irmão, impõe-se, talvez, como poucas vezes visto na história, como neste momento. Quando eu era menina, eu cansei de ouvir minha mãe ponderar que, se eu tivesse algum problema, eu chamasse um adulto por perto. O problema mais provável seria, numa cidade do interior de Minas, um cachorro bravo, um rio que recebesse uma enchente, enfim, uma revolta momentânea da natureza. Hoje, eu vejo mães e professores alertando filhos e alunos para desconfiar e temer um ser humano que se aproxime da porta da escola. Ensina-se, por uma contingência infeliz e desastrada e desastrosa deste momento que nós vivemos, que o outro, o que se aproxima,
não é necessariamente um amigo, não é o aliado, mas que o outro pode ser um inimigo. E eu fico me perguntando que sociedade semeamos quando a desconfiança e a violência contra o outro é o que se prega e o que, pelo menos, se põe como uma semente que pode florescer, fazendo do outro, não o seu irmão, mas alguém que é preciso combater. Essa é a grande diferença da campanha da fraternidade. Ela vai à raiz da violência. Uma reflexão como esta, que a ministra fez, e que ali também as outras autoridades fizeram, está nos fazendo tocar na causa do problema, não é? Porque, como já aqui mencionamos também desde o início, a gente olha para a violência e a gente quer combater já a consequência dela. Né? Que são as dores, que são as tragédias, que são as crueldades, barbaridades. É um momento para nós, pais, refletirmos com os nossos filhos, nossos vizinhos, nossos amigos, pessoas da igreja, o problema da violência. Então, nós temos que nos aproximar melhor da própria família, dar um abraço no filho, acompanhar a vida do filho, saber o que ele está fazendo. Isso é importante para a precaução, para a prevenção em relação à violência. Muito bem. Conversar é a outra dica, né? Para pais, educadores, ouvir mais do que falar, porque com jovem a gente sempre deve ouvir mais do que falar e conversar. Eu vou agora convidar aqui para o nosso programa o deputado Alessandro Molon. Ele é presidente de uma frente parlamentar de combate à violência e de prevenção aos homicídios. E ele estava ontem nessa abertura da campanha da fraternidade e ele falou que existe uma grave omissão do poder público. Vamos ouvi-lo. Não há a menor dúvida de que há omissão. O governo federal tem olhado há muitos anos para a segurança pública como um problema que deve ser relegado aos estados. Os estados não têm projetos claros de segurança pública em regra, há honrosas exceções, e os municípios lavam as mãos. A omissão das autoridades vem permitindo que esse problema se agrave e, quanto mais tarde, mais difícil de resolver. Doutor Roberval, os governos também estão perdidos? Eu creio que estão, porque os descasos são tantos. Vou dar um exemplo de Brasília. Até há poucos dias nós não tínhamos tornozeleira eletrônica. Sabe o que é isso? Para permitir ao preso que cumprisse pena em regime domiciliar, não ficasse na prisão, e para ele ser monitorado de acordo com a lei que está vigendo no nosso país, existe essa faculdade dele colocar a tornozeleira e ficar na sua residência, sendo monitorado, sem ser recolhido ao presídio. Aqui em Brasília, que é a capital do país, nós não tínhamos até há pouco tempo. Aquele caso do Gedel, que foi encontrado com 51 milhões, com as malas de dinheiro no apartamento lá na Bahia. Ele foi liberado sem a tornozeleira. Nós tivemos outro caso do deputado, tiveram que buscar uma tornozeleira em Goiânia, porque aqui na capital não tinha. É claro que alegaram que faltou licitação, houve um atraso, mas isso mostra o descaso do setor público para com a segurança pública. Eu vou voltar ao deputado Alessandro Molon, porque foi perguntado a ele qual é o papel do Congresso Nacional nesse combate à violência. Ele respondeu. É fundamental reequilibrar as penas, portanto, tratar com mais dureza crimes que ataquem a pessoa humana, a vida e a integridade física, por exemplo, e, ao mesmo tempo, não fazer como o Congresso fez recentemente, colocando a pena mínima de falsificação de cosmético de 10 anos, portanto, maior do que a pena mínima do crime de homicídio. Isso mostra que o direito brasileiro vem protegendo mais o patrimônio do que a vida. É isso que tem que ser corrigido na legislação penal brasileira. Existem distorções reais? Existem distorções. Isso que ele falou, existe o artigo 273 do Código Penal, que prevê pena mínima de 10 anos para um jovem que vende um anabolizante. 10 anos de prisão, pena mínima. No projeto do novo Código Penal estão reduzindo essa pena para 4 anos. Mas muitos jovens estão cumprindo pena porque venderam vidro de anabolizante. Então, se você examinar a legislação penal, as leis penais que nós temos no Brasil, você vai encontrar muitas distorções. Em alguns capítulos, nós vamos ver, como disse o deputado,
uma proteção muito maior ao patrimônio do que a própria vida humana. Muito bem. Olha, e para concluir esse programa de hoje, eu vou chamar agora o Dom Leonardo Stainer, e inclusive a senhora vai gostar muito do que ele vai dizer, viu, doutora? O Dom Leonardo Stainer, ele aborda agora a questão da violência e a mídia, e a televisão, o jornalismo. Vamos ouvi-lo. Nós temos muitas violências, inclusive o texto menciona muito rapidamente, e nós temos recebido algumas mensagens, inclusive perguntando por que não tínhamos abordado a questão, por exemplo, em relação ao grupo LGBT, que sofre também muita violência. Mas também perguntaram por que não abordamos a questão da violência nas escolas, em relação aos professores, por que não abordamos a questão da violência com mais ênfase, a violência prisional, o sistema prisional. Eu creio que tudo isso terá que ser refletido nas nossas comunidades, mas também pela sociedade brasileira. E eu diria também um elemento que recebemos algumas críticas dizendo que nós não abordamos a questão da violência nos meios de comunicação. Quer dizer, como os meios de comunicação podem contribuir para a superação da violência. Os meios de comunicação são vitais para a superação da violência. Não apenas apresentando a violência, quanto mais apresentação de violência, quanto mais filmes violentos, mais violentos nós nos teremos. Mas os meios de comunicação que prezam a questão da convivência humana, de políticas públicas, darão uma grande contribuição. Vocês jornalistas, vocês repórteres, que contribuição extraordinária podem dar na superação da violência? É que às vezes a violência é que chama a atenção e dá clique, e não a superação. Eu acho que chegou a hora da superação da violência dar um clique. Doutora. Então, muito interessante isso que ele fala, né, a imprensa nesse papel, muitas vezes, de exacerbar a violência. Aquelas ações que são boas, elas são muito pouco faladas. E aí você acaba também banalizando. Hoje, no início de um jornal que eu estava assistindo, todas as manchetes eram de violência, não tinha nenhuma que não era de violência. E isso acontece cotidianamente. Enquanto que, na verdade, a gente precisa estar ajudando os jovens a pensar que também existem ações de superação. Existem pessoas, existem coisas que são para superar a violência, não só para que a violência seja exacerbada. Sempre que criticados os diretores de novela, de cinema, eles dizem que eles mostram aquilo que a sociedade está vivendo. Então, eles acreditam que a sociedade vive mais a violência, vive mais a degradação, vive mais, em grande maioria, vive mais a crueldade, a barbaridade, porque é o que eles mostram. Eles acreditam errado. Eu não e por isso concordo. querem fazer a gente concordar com eles. Para mim, existe quando mostram isso na televisão. mais pessoas boas no mundo do que ruins. Concordo com a senhora. Se a gente for pensar em termos estatísticos, há um erro gravíssimo nós temos hoje muito mais gente boa do que novelas, gente ruim. Há um erro gravíssimo nas novelas, no cinema e até o jornalismo que aborda mais violência do que notícias positivas. Doutor Roberval. Estou de pleno acordo. E nós temos que tomar cuidado com o sensacionalismo da imprensa. Temos que combater isso, porque a imprensa tem que ser muito responsável. Ela tem o dever de transmitir também notícias boas, como disse a professora, matérias educativas, principalmente pensando nos jovens. Os jovens, às vezes, acabam sendo iludidos com as falsas notícias ou as notícias mirabolantes e querem até imitar, às vezes, um bandido perigoso, achando que aquilo ali vai lhe proporcionar muito sucesso na vida. Então, a imprensa tem o dever de também transmitir educação para a nossa população, porque ela é formadora da opinião pública. E dizer que nós precisamos acreditar. Projetos para acreditar que alguma coisa vai dar certo, porque senão a gente não vai poder ajudar os nossos jovens. Muito obrigado. Eu agradeço também, Ronaldo, a todos. Muito obrigado. Você que nos acompanhou até agora, olha, tenho certeza, depois vai querer rever este programa quando ele for passar novamente e na nossa página no YouTube. Até semana que vem, se Deus quiser, com mais um Além da Notícia. Boa noite. Continue com a nossa programação.